Olá! Mama. Parte do corpo feminino responsável pela produção de leite para a amamentação dos bebês. Uma definição funcional do órgão, mas seu significado vai muito além dessa função. As mamas estão relacionadas à feminilidade, atração sexual, beleza. Portanto, elas têm importância para a saúde física e psicológica da mulher. Mas a mama, como qualquer outro órgão do corpo humano, pode adoecer. O câncer de mama é uma das doenças mais temidas pelas mulheres, pois afeta a saúde, a sexualidade e a autoimagem. Há 3 anos, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, apoiada pela Sociedade Brasileira de Mastologia Regional Minas Gerais, abraçou a proposta mundialmente conhecida como Outubro Rosa e lançando o Programa Estadual de Controle do Câncer de Mama. Passeando por Belo Horizonte nesse mês, podemos ver vários edifícios e monumentos iluminados com a cor rosa. E o nosso programa também abraça essa causa e entra no clima do Outubro Rosa. Hoje, abrimos espaço para um debate sobre o câncer de mama e para entender o que é Outubro Rosa, como esse programa é realizado em Minas Gerais, aliás, pioneiro no Brasil. Que cuidados a mulher precisa ter com as mamas? A que sinais devem ficar atentas? O autoexame das mamas deve ser feito? E a mamografia? A partir de qual idade? A prótese de silicone dificulta o exame? E todo nódulo de mama precisa ser retirado? Essas são apenas algumas questões que serão debatidas no programa de hoje. Aproveite para esclarecer a sua dúvida. Fique com a gente e participe! Está no ar Pense Saúde! Para falar sobre câncer de mama, sobre Outubro Rosa, participam conosco hoje o mastologista e também presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional Minas Gerais, Dr. Clécio Enio Murta de Lucena. A mastologista e ginecologista doutora Bárbara Passi. E o oncologista Dr. Roberto Porto Fonseca, presidente do Conselho Superior da Sociedade Brasileira de Oncologia. E de Sociedade Brasileira de Cancerologia, não é isso, doutor Roberto? Correto. Presidente do Conselho Superior da Sociedade Brasileira de Cancerologia. Gostaríamos de agradecer a presença de vocês e convidar mais uma vez você aí de casa a participar conosco desse debate, com a sua dúvida, seu comentário ou até mesmo o seu depoimento sobre câncer de mama. Para participar é só ligar para 3209-0119 ou enviar e-mail para saude@tvhorizonte.com.br. E eu quero começar pedindo aqui ao Dr. Clécio para nos explicar e falar um pouquinho sobre esse Outubro Rosa. Claro que muitas pessoas já sabem, tem uma campanha sendo até passada, mas passa por vários monumentos, inclusive o próprio Palácio da Liberdade, todo iluminado de rosa. E qual que é a intenção dessa campanha, desse movimento? Mas essa questão da campanha do Outubro Rosa, ela tem um caráter eminentemente educativo e de conscientização da sociedade civil como um todo. Nós, profissionais da saúde, simplesmente adentramos dentro dessa campanha, que é uma campanha da sociedade, para fornecer todo o substrato técnico necessário para o esclarecimento e a conscientização da sociedade civil como um todo. Então, na verdade, o foco fundamental é alertar e conscientizar todo aquele que possa estar envolvido na questão do câncer de mama. Porque a gente fala em prevenção, né? A gente gosta muito de falar em prevenção, mas no caso do câncer de mama, acho que essa prevenção está muito mais relacionada à detecção precoce, né, doutora Bárbara? Isso. Na verdade, falar em prevenção primária no câncer de mama é uma coisa que a gente não pode dizer muito ainda. Em alguns casos muito específicos, a gente pode tentar usar o tamoxifeno, que é um anti-hormônio, mas de uma maneira geral, o mais importante seria a gente fazer o rastreamento para a gente ter o diagnóstico precoce, que realmente é um diferencial na sobrevida da paciente. E é isso que faz parte do programa, né, também, inclusive estadual, esse rastreamento. Isso. O programa estadual realmente, que foi feito pela Secretaria de Saúde do Estado, é um modelo hoje para o Brasil. Além das unidades de Viva Vida que a gente tem em todo o estado, são 10 caminhões que circulam em cidades que nunca imaginaram ter um mamógrafo. Já foram, nesses últimos anos, já percorreram quase 400 cidades no estado. E realmente tem sido modelo. Em todo congresso que a gente vai, o pessoal não acredita que Minas tem um programa de rastreamento tão bom.
de mamografia. Depois eu vou querer entender bem essas idades. O doutor Roberto é da Oncomed, né? Está à frente da Oncomed, já está fazendo até aniversário, né, doutor Roberto? Quantos anos Oncomed? 20. Eu? Não. 40 de formato. Não, estou falando da Oncomed, são 20 anos já, né? 20 anos na luta. Grande parte das pessoas atendidas, mulheres com câncer de mama, doutor Roberto? É uma boa proporção dos casos. Lá, evidentemente, a gente faz tratamento e atende qualquer tipo de tumor, né? Mas a incidência, mesmo porque na mulher aqui no nosso meio, o tumor mais incidente é o tumor de mama. Depois os tumores de pele, quer dizer, excetuando os de pele, naturalmente, né? É o mais incidente. E o que mais... a gente fala, claro, a gente falando em tumor, falando de câncer, câncer em si é uma palavra já que assusta. Mas quando você fala, você está com câncer de pele, agora quando você está com câncer de mama, parece que o impacto é maior. Por isso que eu perguntei se são muitas mulheres atendidas. Mas esse câncer de pele, igual o doutor Roberto falou, é o não melanoma. Entendo. Que o melanoma é muito mais agressivo, são todos os cânceres de pele, né? Que aliás, quando a gente fala câncer de mama, a gente fala como se fosse uma doença e, na verdade, são vários tipos de... Vários subtipos. São vários subtipos, não é isso? E com comportamentos, algumas vezes, de sobrevida, de resposta diferentes. Mas apenas para adicionar um pouquinho, que foi muito bem colocado pela Bárbara, a questão de prevenção. Quando você fala em prevenção primária, você vai, de certa forma, evitar que a doença acometa o ser humano. Mas existe a prevenção primária, que é, evidentemente, tão importante quanto, como ela colocou muito bem, que é a prevenção secundária, que é justamente você detectar de maneira precoce. Isso é um processo de prevenção também, porque, naturalmente, assim como na maioria dos tumores malignos, o câncer de mama, quando detectado numa fase inicial, a potencialidade de cura é muito maior. Ah, certo. Né? Os tratamentos, e eu vou querer falar também de tratamento, o que varia, né? Até dependendo de quando esse câncer e como, em que estágio ele foi detectado. Mas vamos falar então da mamografia, que a doutora Bárbara já citou. Hoje em dia, a partir de qual idade a mulher deve começar a fazer mamografia? Mas é importante a gente entender a indicação e a utilidade da mamografia. Basicamente, a gente tem que distinguir duas indicações. Uma é a chamada mamografia de rastreamento, que é aquela situação de uma paciente que não apresenta nenhuma alteração e eu vou utilizar esse instrumento ou recurso da mamografia para identificar um sinal que possa simbolizar a presença do câncer. Para essa mulher de risco chamado habitual, que não tem alterações clínicas, a mamografia de rastreamento que nós, as entidades médicas, recomendamos é que se inicia a partir dos 40 anos. A outra situação é a mulher que tem uma alteração, ou porque ela mesma identificou, ou porque outro profissional identificou aquela alteração, e nós podemos utilizar a mamografia com a finalidade de diagnóstico imaginológico. Eu vou utilizar um instrumento mamográfico para caracterizar aquela lesão e fazer uma definição da probabilidade dela ser positiva ou negativa para o diagnóstico do câncer. Aí é pontual, é no momento que apareceu uma alteração. Surgir. E aí, na verdade, isso não tem uma restrição para a indicação por idade para essa paciente. Obviamente, a gente tem a questão da limitação. Nas mulheres jovens, a mamografia ela tem uma menor capacidade de definição diagnóstica, por isso que a gente não recomenda como rotina em mulheres muito jovens, mas tecnicamente falando, ela pode ser utilizada em qualquer faixa etária para finalidade diagnóstica, não para rastreamento. Ele falou que em mulheres assim, que não tem nada, nenhuma alteração. E mulheres que têm fatores de risco, então, e eu gostaria de saber que fatores são esses, a gente sabe dessa questão familiar. Existe uma outra recomendação? Não. Tem sim, Márcia. Na verdade, aquela paciente tem história familiar positiva, parente de primeiro grau, mãe, irmã, filha. Filha, no caso, não seria, mas a gente recomenda que a mamografia seja feita 10 anos antes que aquele parente teve o câncer de mama. Por exemplo, se a sua mãe teve um câncer de mama aos 45, você vai começar aos 35. Se teve aos 35, você vai começar aos 25. 10 anos antes, aquele parente de primeiro grau teve o câncer. Na verdade, a história familiar do câncer de mama, que o pessoal tem a impressão, minha família teve, eu vou ter. Não é assim. A gente tem o câncer familiar e o câncer hereditário. A história familiar é responsável por 20% dos casos de câncer de mama. E a alteração genética varia de 7% a 10%. Aí é quando a gente tem realmente a mutação em um gene. Mas a história familiar é no máximo em 20%. E isso que é levado em conta. Eles falaram aqui, até o Dr. Clécio citou, que quando a mulher apresenta alguma alteração, nesse caso, essa alteração pode ser vista por um outro médico ou por ela própria.
Ainda é aconselhável, a gente está falando de mamografia, mas o autoexame, o que vocês acham? O que você acha, doutor Roberto? Particularmente, a mulher conhecer o seu corpo é importante. Agora, o autoexame como método propedêutico eu acho inadequado. Certo. Então, daqui a pouco vocês vão comentar do autoexame, os dois mastologistas. Eu pedi um oncologista, vou falar com os mastologistas depois. Vou dizer por quê. No próximo bloco. No próximo bloco. Bom, nós estamos hoje conversando sobre câncer de mama, Outubro Rosa, estamos no clima do Outubro Rosa e gostaria que você participasse com a gente, com a sua dúvida, pergunta ou comentário, vamos para o intervalo. Só que antes, eu gostaria de falar da campanha Faço Parte, você conhece? Com a sua ajuda, a Catedral Cristo Rei vai construir uma praça especialmente dedicada às famílias. A praça vai ter ao seu redor um grande terço, no qual será possível rezar com os amigos, com o grupo de terço e com a família. A previsão é de que as obras de edificação da Praça das Famílias comecem no início de 2015. Faça parte desse importante projeto e tenha o seu nome ou o de seus familiares eternizado em uma das contas do Terço das Famílias. Para saber como, ligue em horário comercial para 3319-6100 ou acesse catedralcristoreibh.com.br. Faça parte você também. Agora um breve intervalo, aproveite para participar com a gente, por telefone ou por e-mail. O número para participar do programa é 3209-0119. O e-mail, saude@tvhorizonte.com.br. Voltamos já já.